O que faz um planejador financeiro? Um planejador financeiro é o profissional que vai ajudar os seus clientes a tomarem cada vez mais decisões racionais, ao invés de decisões emocionais, que muitas vezes são decisões irracionais, em relação à sua vida financeira, em relação às suas finanças pessoais. E essa tomada de decisão vai ser alinhada com os seus objetivos, vai ser alinhada com o perfil de risco do seu cliente, alinhada com o momento atual da economia, o momento atual do mercado financeiro. E ele vai ajudar nessa tomada de decisão em relação a diversos segmentos da vida financeira dos seus clientes. Segmentos esses como, por exemplo, investimentos, para a parte de acúmulo de capital, investimentos de curto, médio, longo prazo. Nessa tomada de decisão em relação a aposentadoria, questão de previdência social através do INSS ou questão de previdência privada, previdência privada, né, através de um fundo previdenciário, na seleção desse fundo previdenciário, na questão da modalidade da previdência, na tabela de tributação que deve ser escolhida, dependendo do momento em que for feito o primeiro resgate, na tomada de decisão em relação à segurança financeira para proteção financeira, né, que a gente tem a proteção financeira em relação a 3 pontos: proteção pessoal, proteção patrimonial e proteção profissional. E aí entram os famosos seguros, que a gente tem o seguro de vida, seguro de acidentes, tem também o seguro saúde, os planos de saúde, tem também o seguro de responsabilidade civil, os seguros autos, né, os seguros residenciais, seguros também de demais ramos, como seguro viagem. E aí ele vai auxiliar nessa tomada de decisão, né? Quais são as coberturas necessárias, vai buscar no mercado, vai falar com diversas seguradoras para buscar a cotação mais em conta para o seu cliente, né? Já gerando uma economia no fluxo mensal dele. E em relação tomada de decisão, em relação a impostos também. Como é que é o melhor modelo fiscal para o seu cliente, como é que ele pode usar a tributação a favor do seu cliente para fazer com que seu cliente pague menos imposto, e diversos outros aspectos da vida financeira do seu cliente. Então ele vai auxiliar o cliente nessa tomada de decisão em relação a todos os pilares da vida financeira do seu cliente, para que seja uma decisão muito mais racional, uma decisão muito mais baseada em dados, né? Até porque quando você toma uma decisão, principalmente financeira, baseada em dados, são decisões muito mais assertivas do que decisões baseadas na emoção ali, beleza? Depois que a gente entende esse contexto geral, essa visão geral sobre a carreira de planejador financeiro, a gente vai entender o que é preciso para você se tornar um planejador financeiro. Bom, antes de tudo, a gente precisa quebrar um mito aqui que existe, que para você ser um planejador financeiro, você precisa de uma graduação. Não é assim que funciona. Pelo menos hoje no mercado, você não precisa de uma graduação, você não precisa de um diploma acadêmico para ingressar na carreira de planejador financeiro. Tem muita gente que acha que para ser planejador financeiro precisa ser formado em economia, precisa ser formado em administração, precisa ser formado em contábeis, e não é bem assim que funciona. Hoje, para você ser planejador financeiro, o que é que você precisa? Bom, você precisa ter um interesse muito grande por finanças pessoais, você precisa ter um interesse nesse mercado e você precisa ingressar ou numa empresa que te proporcione todo o conhecimento sobre educação financeira, ou ter um curso livre que vai te proporcionar todo esse conhecimento. Mas se você não tiver um interesse nesse tema financeiro, você não vai conseguir galgar, você não vai conseguir ingressar nesse mercado da melhor forma possível. Então, a gente já quebra esse paradigma de que precisa ter uma graduação, de que precisa ter um diploma acadêmico, e a gente passa agora a ter uma visão totalmente diferente, que você que está cursando sua faculdade de Direito ou sua faculdade de Engenharia pode ser um planejador financeiro, pode sair da bolha tradicional e começar a ingressar num mercado em que você tem um determinado interesse, você tem uma aptidão, que é o mercado financeiro. Então esse interesse ele é fundamental. Se você não tiver interesse sobre finanças pessoais, você não vai conseguir estudar os termos complexos do mercado financeiro, estudar os assuntos mais complexos também do mercado financeiro.
você não vai conseguir galgar nesse mercado. Por quê? Porque você não vai ter entendimento de conceitos fundamentais, ter entendimento de conceitos técnicos. Conhecimentos técnicos do mercado financeiro é fundamental para você passar a melhor mensagem possível para o seu cliente, para você traduzir toda essa linguagem complexa numa linguagem simples e de fácil entendimento. Primeiro você precisa entender o que é complexo. Então é fundamental você ter essa vontade, ter essa aptidão, ter esse desejo, ter esse interesse pelo mercado financeiro. E aí a gente começa a entrar dentro dos conhecimentos técnicos que são necessários para que você se torne um planejador financeiro. E dentro desses conhecimentos técnicos, a gente tem hoje 4 habilidades técnicas que são fundamentais para você se tornar um planejador ou uma planejadora financeira, caso você tenha pretensão de iniciar nessa carreira de planejador financeiro. Se você não tiver intenção de iniciar nessa carreira de planejador financeiro, você vai ter que aprender esses conceitos mais cedo ou mais tarde para a sua vida. Porque quem não estuda finanças não entende a lógica da multiplicação que vai agregar na sua pessoa física, tanto na sua empresa também, como investidor, como educador, enfim, diversos pontos.